Brasil hoje é uma república federativa, mas já foi um império, um Reino Unido com Portugal, uma colônia portuguesa e um lugar cheio de árvores habitado apenas por indígenas. E no vídeo de hoje iremos explorar as camadas mais conhecidas e obscuras da história e cultura deste grande país, que chamamos de nosso no formato de um iceberg. Mas se você não sabe o que é um iceberg, é bem simples. É um estilo de vídeo que visa organizar as informações de algum assunto hierarquicamente, com os fatos mais conhecidos estando em níveis superiores, enquanto os mais obscuros em níveis inferiores. E agora, com tudo explicado, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então agora, sem mais nenhuma enrolação, podemos começar. O Cristo Redentor é o maior símbolo cristão do Brasil e um dos maiores do mundo, já que desde 2007 é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ele é uma estátua de Jesus Cristo com os braços abertos, que possui 38 metros de altura e está localizado no topo do Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, construída pelo escultor francês Paul Landowski, em colaboração com o engenheiro Heitor da Silva, inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Hoje em dia, o Cristo Redentor é um importante ponto turístico, que recebe em média 2 milhões de visitantes por ano, mas o principal é que ele é um grande ícone religioso e cultural. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, localizada no norte da América do Sul. No Brasil, abrange 9 estados que ficam na região norte do país, além de menores proporções em outros 7 países que também estão no continente. A Amazônia é rica em biodiversidade, já que abriga cerca de 10% das espécies conhecidas no planeta, incluindo plantas, animais e micro-organismos. Ela é também um dos ecossistemas mais importantes do mundo, desempenhando papel essencial na regulação do clima global e na produção de oxigênio. No entanto, a floresta enfrenta muitas ameaças significativas, como a exploração de seus recursos naturais e o desmatamento ilegal, sendo esse último o mais comum de todos. O folclore brasileiro é um rico conjunto de histórias, crenças, personagens, músicas, danças e festas que refletem a diversidade cultural do Brasil, que foi formada a partir da mistura de tradições indígenas, africanas e europeias, sendo passado oralmente de geração em geração. Suas lendas e mitos têm um forte papel educativo, transmitindo ensinamentos sobre a natureza, o comportamento humano e os mistérios do desconhecido. Entre as várias lendas que existem no folclore brasileiro, as mais icônicas são o Saci Pererê, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, a Mula Sem Cabeça, a Lara e o Boitatá. Além das lendas, o folclore brasileiro também se manifesta em festividades, como o Bumba Meu Boi, o Fandango, o Maracatu, o Frevo, entre outras expressões culturais que mostram a riqueza e a diversidade do Brasil. Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. Localizada na região centro-oeste do Brasil, é também uma das maiores cidades do país, já que possui grande importância política, pois abriga a sede do governo federal. Situada no Planalto Central e surgindo após anos de questionamentos históricos e geográficos sobre a transferência do poder político do litoral para o interior do país, e foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino. Brasília é hoje a terceira cidade mais populosa do país e também a quinta com maior concentração urbana, além de ser considerada um patrimônio mundial pela Unesco desde 7 de dezembro de 1987 devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica brasileira que se destaca pela cor avermelhada de sua madeira e pela sua altura, podendo chegar até os 30 metros. Os índios nativos do Brasil já usavam a árvore para a criação de arcos e flechas, mas a árvore só foi ganhar grande importância quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e enxergaram a árvore como mercadoria potencial para ser revendida na Europa, por conta da sua madeira que poderia ser utilizada na construção de vários objetos, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizada para atingir tecidos. E por isso sua intensa exploração do pau-brasil quase levou a árvore à extinção, e ainda hoje ela é considerada uma espécie ameaçada.
Por isso a árvore está protegida por lei e não pode ser cortada para fins comerciais. Seu uso é apenas aprovado na criação de violinos. Um dos maiores símbolos atuais do Brasil e uma das maiores festas populares do mundo, com certeza é o Carnaval do Rio de Janeiro, que por incrível que pareça não surgiu aqui no Brasil, mas sim na Europa, e está ligada diretamente nos costumes católicos do antigo Império Romano, vindo das festividades finais realizadas por eles nos dias que antecediam a Quaresma, período que acontece antes da Páscoa cristã, que foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e XVII, manifestando-se inicialmente por meio do intrudo, uma brincadeira popular portuguesa, que ao passar dos séculos foi se misturando a culturas africanas e indígenas, assim criando o carnaval que conhecemos hoje. As festas juninas são uma festividade popular muito tradicional no Brasil, que são realizadas em junho, sendo uma celebração cristã presente no catolicismo e que celebra a importância de 4 santos, que são Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Cada um desses santos é celebrado em datas diferentes. Mas o que muitos não sabem é que essa festa tem origem pagã, ou seja, contrária à doutrina cristã, porque as festas que deram origem às festas juninas homenageavam os deuses pagãos da natureza e da fertilidade. Mas como a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa, acabou aderindo a ela e atribuindo um caráter religioso. A festa junina só foi chegar no Brasil no período colonial pelos portugueses. Desde então a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas, e por isso ela possui características peculiares em cada parte do Brasil. Uma das partes internacionalmente mais conhecidas do Brasil, com certeza são as favelas, que são conjuntos habitacionais populares e de elevada densidade demográfica que fazem parte das cidades. Elas são formadas pela parcela mais carente da população e são compostas por casas construídas de maneira informal em terrenos muitas vezes irregulares. A origem da favela está associada à Guerra de Canudos, conflito que aconteceu entre os anos de 1896 e 1897 no interior da Bahia, na região onde se formou o povoado de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro. Esse conflito foi desencadeado quando o governo brasileiro enviou um exército para dissolver o povoado. Muitos membros desse exército retornaram para a capital fluminense sem ter um local de moradia, o que lhes havia sido prometido pelo próprio governo, e foram se instalar nas encostas dos morros. Nessa área, formada por residências precárias e de baixa renda, recebeu o nome de Morro da Favela, em referência à planta que era muito comum na região do povoado de Canudos. Atualmente, esse conjunto habitacional é conhecido como Morro da Providência. A ditadura militar brasileira foi um regime autoritário instaurado no Brasil em 1 de abril de 1964, que teve início com um golpe que derrubou o então presidente João Goulart do poder. Para preencher o lugar de Goulart, uma junta militar assumiu o controle do país e escolheu o general Alencar Castelo Branco como novo presidente do Brasil. E assim começou uma era de 21 anos de um regime que estabeleceu a censura à imprensa, perseguição policial aos opositores, restrição das liberdades civis e torturas, mas ao mesmo tempo o Brasil vivenciou um grande crescimento econômico, que ficou conhecido como o milagre econômico da ditadura. No entanto, na década de 80, a oposição ao governo foi ficando cada vez mais forte, até que a ditadura foi encerrada em 1985 com a eleição de José Sarney. O cangaço foi um movimento de banditismo que ocorreu no Nordeste entre o final do século XIX e meados do século XX, e foi formado por grupos armados conhecidos como cangaceiros, que percorriam o sertão praticando saques, ataques a fazendas e cidades, e em alguns casos atuando como mercenários para coronéis locais. O mais famoso cangaceiro da história, com certeza foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nascido em 1898 no interior de Pernambuco. Ele entrou para o cangaço após sua família ser perseguida por desavenças com a polícia. Logo depois, tornou-se líder de um bando e foi temido devido à sua estratégia militar e brutalidade. Com a sua companheira, Maria Bonita, ele percorreu vários estados do Nordeste desafiando as forças policiais por quase 20 anos. Em 28 de julho de 1938, Lampião e seu bando foram cercados e mortos no estado de Sergipe por policiais, e sua cabeça e a de seus companheiros foram cortadas e expostas publicamente em vários estados. Após a morte de Lampião, foi iniciado o fim do cangaço, já que nos anos seguintes os poucos bandos restantes foram caçados e exterminados pelas forças policiais, desaparecendo completamente no início da década de 1940.
Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola e um dos principais símbolos da resistência negra à escravidão no Brasil colonial. Sua história de origem possui diversas versões, mas a mais conhecida afirma que ele nasceu em 1655 na região da Serra da Barriga, atual estado de Alagoas, no nordeste do Brasil. Nascido livre, Zumbi foi capturado ainda criança por bandeirantes e entregue a um padre que lhe ensinou português e a religião católica. No entanto, mais tarde ele conseguiu escapar e refugiou-se no Quilombo dos Palmares, uma comunidade autônoma formada por ex-escravizados e também por indígenas. Com o tempo, Zumbi tornou-se um dos principais líderes do Quilombo, sucedendo Ganga Zumba e assumindo a posição de maior autoridade na resistência contra a escravidão. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi traído por um de seus capitães e capturado e morto. Hoje ele é reconhecido como um importante símbolo da luta contra a escravidão e o racismo no Brasil. Sua data de morte foi escolhida para marcar o Dia Nacional da Consciência Negra, uma homenagem à resistência e à valorização da cultura afro-brasileira. O Sul é Meu País é um dos maiores movimentos separatistas do Brasil, que visa a separação dos estados da região sul do restante do Brasil. Foi fundado originalmente em 1992, no município de Laguna, em Santa Catarina, pelo historiador e político brasileiro Adilson Cadorim. Os líderes do movimento argumentam que os principais motivos para esse desejo de separação são a diferença entre as culturas e história do povo sulista com a do restante do Brasil, que os estados que compõem o Sul são bem mais desenvolvidos do que os outros e que o Sul é a região que mais paga tributos a Brasília, mas que nunca ganha nada em troca. Mas e aí, você que é do Sul, qual a sua opinião sobre isso? A imigração europeia teve um papel fundamental na formação cultural e econômica do sul do Brasil. Durante o século XIX, o país enfrentava mudanças significativas como o fim do tráfico negreiro e a necessidade de mão de obra para impulsionar a produção agrícola. Ao mesmo tempo, a Europa vivia crises políticas e sociais, levando milhares de pessoas a buscar novas oportunidades em terras brasileiras. A partir de 1870, imigrantes italianos, alemães, poloneses, espanhóis e portugueses se estabeleceram nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, contribuindo para o crescimento das colônias agrícolas e a fundação de cidades como Blumenau, Gramado e São Leopoldo. Sua influência se reflete até hoje na arquitetura, festas típicas, música e gastronomia, como pratos como a polenta italiana, o chucrute alemão e as festas da Oktoberfest. Além disso, a população sulista herdou muitos traços europeus, como sobrenomes estrangeiros e características físicas típicas. A imigração europeia foi essencial para o desenvolvimento do sul do Brasil, consolidando uma identidade cultural única e contribuindo para a economia da região, que se tornou uma das mais influenciadas pela cultura europeia no país. A província da Cisplatina foi um território de colonização espanhola entre os séculos XVI e XVIII, que foi anexado ao Reino Unido de Brasil e Portugal no ano de 1816. Após a independência do Brasil, o território foi elevado à categoria de província. Mesmo assim, era uma região bem disputada entre o Império do Brasil e a Província Unida do Rio da Prata, atual Argentina, o que levou à Guerra da Cisplatina e posterior intervenção do Reino Unido, que impôs em 1828 um tratado, onde a província se tornaria independente e serviria como estado tampão entre os dois países. Após a separação, o território tornou-se a República Oriental do Uruguai que conhecemos hoje. Alberto Santos Dumont foi um brasileiro que nasceu em 20 de julho de 1873 em Cabungo, atual cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, e é conhecido como pai da aviação, pois foi o primeiro a decolar um avião tripulado com motor a gasolina sem ajuda de vento ou de rampas, realizando esse feito no campo de Bagatelle, em Paris, no dia 23 de outubro de 1906. Mas apesar de sua contribuição para a aviação ser inquestionável aqui no Brasil, há controvérsia sobre o reconhecimento de Dumont como inventor do avião mundo afora. Ao contrário dos brasileiros, para a Federação Aeronáutica Internacional e a maior parte do mundo, o crédito do invento é atribuído aos irmãos Wright. Oficialmente, estes irmãos fizeram seu primeiro voo público com um avião tripulado em 1908, mas alegaram que a façanha havia sido feita em dezembro de 1903. No entanto, Santos Dumont foi o primeiro a realizar de forma oficial um voo perante
mediante uma comissão de especialistas, jornalistas e diversas outras testemunhas. Infelizmente, em 1932, aos 59 anos de idade, o Santos Dumont se doou após uma grande depressão, ao saber que sua invenção, o avião, estava sendo usada para matar outras pessoas. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado ocorrido na história da América do Sul, começando em 1865 e sendo travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. O conflito apenas aconteceu devido ao desejo do ditador paraguaio Solano Lopes em anexar áreas do Brasil e da Argentina e do Uruguai que o permitissem possuir uma saída para o mar. Depois de várias batalhas, a guerra acabou em 1870 com a derrota do Paraguai e morte de Solano Lopes, e trouxe consequências gravíssimas para ambos os países que participaram, mas principalmente para o Paraguai, que teve sua economia destruída, perdeu 2/3 de sua população e 40% de seu território, que foi anexado pelo Brasil e pela Argentina. Já para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos foram 11 vezes maior que o orçamento anual do país na época. Além disso, a guerra também contribuiu para o fortalecimento do exército como instituição e para o enfraquecimento do sistema político da monarquia, que passou a ser muito questionado. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é uma das várias invocações de Maria, Mãe de Jesus, que é celebrada pela Igreja Católica no dia 12 de outubro, que é feriado nacional. A história começa em outubro de 1717, quando 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, foram encarregados de pescar no Rio Paraíba do Sul para um banquete em homenagem ao governador Dom Pedro de Almeida. Porém, apesar de seus esforços, as redes voltavam sempre vazias devido à época desfavorável para a pesca. Persistiram na tentativa, os 3 cesaram pedir a intercessão de Nossa Senhora. Logo em seguida, João Alves puxou das águas com sua rede o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Pouco tempo depois, também acharam a cabeça da imagem. Após o resgate dela, os pescadores vivenciaram o grande milagre. Suas redes, antes vazias, começaram a se encher de peixes, quase afundando o barco. A imagem foi então levada à casa de um dos pescadores, onde rapidamente virou objeto de veneração. O milagre que ocorreu se espalhou pela região e marcou o início da devoção popular a Nossa Senhora Aparecida. Os milagres atribuídos à imagem levaram à construção de uma capela, em torno da qual os fiéis começaram a se estabelecer, dando origem à cidade de Aparecida. Com o aumento do número de devotos, iniciou-se em 1834 a construção de uma igreja maior, conhecida hoje como Basílica Velha, inaugurada em 8 de dezembro de 1888. Posteriormente foi erguida a nova Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que se tornou o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina, recebendo milhões de visitantes anualmente. Além disso, o segundo maior templo católico do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro no Vaticano. Em 1930, após pedidos dos bispos brasileiros, o Papa Pio XI declarou a santa rainha e padroeira do Brasil. A literatura de cordel é uma das expressões culturais mais marcantes do Nordeste brasileiro, originada nessa região especialmente nos estados como Pernambuco, Paraíba e Ceará. O cordel é uma forma de poesia popular impressa em folhetos que geralmente são pendurados em cordas para exposição e venda, que daí vem o nome cordel. Esses folhetos são compostos por narrativas escritas em versos regulares, com uma linguagem simples e muitas vezes coloquial, o que facilita a comunicação com o público. Os temas abordados são diversos, indo de histórias de amor, aventuras, política, religião e até mesmo fatos históricos, sempre com um tom acessível e envolvente. E por estar intimamente ligado ao Nordeste, a literatura de cordel reflete as expressões típicas e as características culturais dessa região. O narrador, na maioria das vezes, utiliza o vocabulário regional e constrói suas histórias com base nas vivências e tradições do povo nordestino. Os bandeirantes foram grupos de desbravadores que atuaram no território brasileiro entre os séculos XVI e XVIII, compostos principalmente por paulistas de origem portuguesa, indígena e mameluca. Inicialmente em suas expedições, eles tinham como principal objetivo capturar indígenas para suprir a mão de obra das lavouras. No entanto, com o declínio da economia açucareira e a necessidade de encontrar novas fontes de riqueza, os bandeirantes passaram a se dedicar à busca por metais preciosos. Essa mudança contribuiu diretamente para a descoberta do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso no final do século XVII. Os bandeirantes também tiveram um papel importante na ampliação do território brasileiro, muitas vezes desrespeitando os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas de 1494.
Suas expedições ajudaram a consolidar o domínio português sobre regiões que oficialmente pertenciam à Espanha. Esse avanço territorial foi posteriormente reconhecido no Tratado de Madrid de 1750, que redefiniu as fronteiras da colônia portuguesa na América do Sul. E apesar de sua importância histórica, a atuação dos bandeirantes é controversa. Por um lado, eles são vistos como responsáveis pela expansão territorial do Brasil e pela descoberta de riquezas minerais. Por outro, foram agentes da escravização de indígenas e da destruição de várias comunidades nativas. Assim, a figura do bandeirante é frequentemente debatida, sendo exaltada por alguns como pioneiros e criticada por outros devido à violência e exploração associadas às suas expedições. As invasões holandesas referem-se ao período em que a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa privada holandesa, organizou expedições militares para dominar a atual região do Nordeste, na época, colônias portuguesas para controlar a produção de açúcar. O primeiro alvo dos holandeses foi Salvador em 1604, mas acabaram sendo expulsos em 1625 após uma dura luta contra os portugueses, até que em 1630 os holandeses conseguiram dominar o território de Pernambuco e o resto do Nordeste. Sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração do militar alemão Maurício de Nassau, que foi enviado pela Holanda para governar a colônia. Durante seu mandato, ele fez grandes reformas modernas que até hoje estão eternizadas na província de Pernambuco. Os holandeses foram expulsos em 1654, quando os portugueses e os pernambucanos se uniram contra os invasores na famosa Batalha dos Guararapes. O estado da Guanabara foi uma unidade federativa do Brasil que existiu entre 1960 a 1975, correspondendo ao atual município do Rio de Janeiro. Ele surgiu após a transferência da capital do país para Brasília, quando o antigo Distrito Federal foi transformado em um estado autônomo para preservar os privilégios da elite carioca, e foi a única subdivisão brasileira a ostentar o título de cidade-estado. Durante seus primeiros anos, a Guanabara se destacou pelos altos índices de desenvolvimento, virando a unidade mais rica do Brasil. No entanto, a desigualdade entre a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, que era economicamente mais frágil, gerou problemas administrativos e financeiros. Por isso, em 15 de março de 1975, o presidente Ernesto decretou a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Assim, o estado da Guanabara foi extinto e a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital do estado unificado. Luiz Gonzaga do Nascimento foi um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro conhecido como o Rei do Balão. Nascido em Exu, Pernambuco, ele foi um dos maiores responsáveis por popularizar ritmos nordestinos como baião, xote e chachado, levando a cultura nordestina para todo o Brasil. Com suas sanfonas, zabumba e triângulo, Gonzaga imortalizou músicas como Asa Branca, O Xote das Meninas e Que Nem Giló. Suas letras retratavam a vida no sertão, a seca e a saudade e a luta do povo nordestino. Além de sua contribuição musical, ele ajudou a dar visibilidade à cultura nordestina em um cenário dominado por ritmos do Sudeste, influenciando gerações de artistas. Infelizmente, Luiz Gonzaga faleceu em 2 de agosto de 1989, no Recife, Pernambuco, devido a uma parada cardiorrespiratória causada por complicações de um câncer de próstata. Mesmo após sua morte, seu legado permanece vivo na música brasileira até hoje. A palavra Pindorama, de origem tupi-guarani, significa terra de palmeiras, e era utilizada pelos povos indígenas para se referir à extensa região litorânea que hoje faz parte do Brasil. Esse nome era amplamente empregado pelas tribos da família Tupi-Guarani, que habitavam essa área muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Muitos consideram Pindorama como um dos primeiros nomes do Brasil, embora na época o território brasileiro, tal como conhecemos hoje, ainda não existisse como uma unidade política. O termo designava principalmente a costa, onde os povos indígenas desenvolveram suas culturas. Apesar da colonização e da imposição de novos nomes e fronteiras, Pindorama continua sendo um símbolo de resistência e identidade para muitos ativistas e povos indígenas. Até os dias atuais, o termo é usado para reafirmar a valorização da cultura nativa e a conexão dos indígenas com o território, destacando a importância da preservação de suas línguas, tradições e direitos.
Força Expedicionária Brasileira, também conhecida pela sigla FEB, foi a delegação militar enviada pelo Brasil à Europa para entregar as tropas dos países aliados contra as potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. O estopim para a entrada do Brasil na guerra e para a criação da FEB foi um acontecimento específico que ocorreu em agosto de 1942, quando alguns submarinos nazistas afundaram 6 navios brasileiros que trafegavam pelo litoral nordestino, o que provocou a morte de centenas de pessoas. Esse acontecimento provocou grande comoção popular, o que contribuiu para que o então presidente Getúlio Vargas declarasse guerra à Alemanha e aos seus aliados, consequentemente criando a Força Expedicionária. Entretanto, antes da entrada efetiva do Brasil no conflito, havia um grande ceticismo sobre a capacidade do país de enviar tropas para o campo de batalha. Muitos diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Em resposta a essa descrença, os próprios soldados brasileiros adotaram o símbolo da cobra fumana como uma espécie de emblema, e a frase "a cobra está fumando" tornou-se um lema da FEB. A Força Expedicionária foi composta por cerca de 25 mil soldados, que desembarcaram na Itália entre 1944 e 1945 para combater ao lado dos aliados. A principal campanha ocorreu na região dos Apeninos, onde enfrentaram tropas alemãs altamente experientes e bem posicionadas. A participação da FEB na Segunda Guerra Mundial representou um marco na história militar brasileira. Além de provar a capacidade do país de mobilizar tropas e atuar em conflitos internacionais, fortaleceu a posição do Brasil no cenário global pós-guerra. A Revolução Constitucionalista, também conhecida como Guerra Paulista, foi um conflito armado ocorrido no Brasil entre junho e outubro de 1932. O movimento foi liderado pelo Estado de São Paulo, que se rebelou contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo a criação de uma nova Constituição para o país. Para entender esse levante, é importante lembrar a Revolução de 1930, que colocou Vargas no poder. Naquele ano, a eleição foi vencida por Júlio Prestes, que derrotou Getúlio e seus aliados. No entanto, meses depois, o candidato à vice-presidência da chapa oposicionista, João Pessoa, foi assassinado em Pernambuco. Aproveitando o impacto do crime, Vargas e seus apoiadores alegaram que a morte teria sido orquestrada pelo presidente eleito e pela oligarquia paulista, aumentando a insatisfação popular. Esse contexto serviu de estopim para a Revolução, que impediu a posse de Júlio Prestes e levou Getúlio Vargas ao poder. Quando assumiu o governo, Vargas interrompeu a política do café com leite e iniciou um período de governo provisório, sem convocar eleições para uma nova Constituição, o que gerou insatisfação e oposição entre diversas elites, especialmente em São Paulo. Então, no dia 23 de maio de 1932, durante uma manifestação popular em São Paulo, tropas do governo reprimiram os manifestantes, resultando na morte dos estudantes Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Amargo. Esse episódio causou grande comoção e intensificou a revolta da população, tornando-se um símbolo do movimento constitucionalista. Nos meses seguintes, tropas paulistas se organizaram para um levante contra o governo de Getúlio Vargas. Então marcharam em direção ao Rio de Janeiro, que era então capital do país, mas enfrentaram forte resistência do Exército Federal, que possuía superioridade numérica e bélica. Enquanto isso, os paulistas com recursos escassos dependeram majoritariamente de doações da própria população para adquirir armamentos. Apesar das dificuldades, conseguiram aviões para fazer ataques aéreos. Após quase 3 meses de combate, o movimento foi derrotado e o exército brasileiro conseguiu conter a revolução. No entanto, mesmo com a derrota militar, os objetivos políticos foram parcialmente alcançados, já que no ano seguinte Vargas convocou a eleições para a Assembleia Constituinte, que resultaram na promulgação da Constituição de 1934. A Revolução Constitucionalista de 1932 é considerado um dos maiores marcos históricos de São Paulo e do Brasil. O movimento é amplamente homenageado com monumentos e referências em diversas cidades, e o 9 de julho foi estabelecido como feriado estadual em São Paulo. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, foi um conflito separatista de caráter republicano contra o governo imperial brasileiro, ocorrido na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Um dos motivos principais para o início do conflito foi a insatisfação dos fazendeiros gaúchos com o governo da época, por causa dos altos impostos sobre o charque produzido na região, enquanto o governo favorecia o charque importado do Uruguai e da Argentina. Além disso, havia um sentimento de abandono por parte do Império, que não investia na segurança da província.
O nome farrapos ou farroupilha vem de um apelido dado pelos adversários que diziam que os rebeldes usavam roupas velhas esfarrapadas. No entanto, os próprios revoltosos adotaram o termo, transformando em um símbolo de sua revolta. Em 1835, os revoltosos tomaram Porto Alegre e declararam a independência da República Rio-Grandense, também conhecida como República do Piranti. O movimento contou com o apoio de tropas organizadas pelos donos de fazendas e teve grandes batalhas marcantes. Em 1839, chegaram a proclamar outra república em Santa Catarina, a República Juliana, mas essa foi rapidamente derrotada. Após 10 anos de guerra, o Império percebeu que era mais vantajoso negociar do que continuar lutando. Então, em 1 de março de 1845, foi assinado o Tratado de Poncho Verde, garantindo anistia aos revoltosos e incorporando tropas farroupilhas ao exército imperial. Após a proclamação da República em 1889, todo o território da província passou a se constituir uma das unidades federativas do Brasil, se tornando o Rio Grande do Sul que conhecemos hoje. Atualmente, o Acre é um estado brasileiro consolidado, mas entre 1899 e 1903, a região viveu um período turbulento em que chegou a ser uma república independente, fruto da disputa entre brasileiros e bolivianos pelo domínio da extração da borracha. O primeiro a proclamar a República do Acre foi o espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias, em 1899, contando com o apoio de seringueiros e comerciantes que eram na maioria brasileiros. Galvez tentou estruturar um país moderno, gerando instituições, separando o Estado da Igreja, proibindo o casamento infantil e incentivando a preservação ambiental, que era algo visionário para a época. No entanto, a nova república não foi reconhecida por nenhum país e enfrentou constantes conflitos entre brasileiros e bolivianos. Ao longo dos 4 anos seguintes, a região foi palco de várias revoltas e mudanças de liderança. Entre 1902 e 1903, Plácido de Castro comandou uma nova insurgência, conseguindo expulsar as forças bolivianas. A solução definitiva veio com o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, no qual o Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas e se deu parte do território do Mato Grosso como compensação. Após isso, o Acre passou a ser território brasileiro e só foi elevado à categoria de Estado em 1962. Apesar de breve, a República do Acre marcou a identidade acreana. O movimento permanece um símbolo de resistência e autodeterminação na história do Estado e do país. O Acre é frequentemente alvo de memes na internet, retratando ele como um lugar misterioso, isolado, que só tem alienígena, dinossauro, monstro, que não tem ninguém morando lá, é algo bem bobo. Mas essa piada tem origem em um contexto histórico muito real, já que no início do século XX o Estado foi incorporado ao Brasil sem planejamento adequado, sendo valorizado apenas pela exploração da borracha. Durante décadas sofreu com a falta de investimentos e serviços públicos, o que o manteve isolado do restante do país. Esse desconhecimento gerou estereótipos que mais tarde se transformaram em memes. Embora tenha um tom humorístico, essas piadas também refletem uma crítica à falta de investimentos e ao descaso que ainda afetam a região até os dias de hoje. Esse tópico é bem interessante, já que quando se fala da monarquia brasileira, geralmente lembramos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, os 2 imperadores do Brasil. No entanto, poucos sabem que desde 1815, quando foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, nosso país já teve outros 2 soberanos. A primeira foi Dona Maria I, que reinou de 1815 a 1816, seguida por Dom João VI, seu filho, que governou de 1816 a 1822. Somando esses 2 reis aos 2 imperadores, o Brasil teve ao todo 4 monarcas entre 1815 e 1889. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, localizada no extremo nordeste do Brasil, tem uma posição geográfica e estratégica de relevância global. Situada no ponto mais próximo entre a América do Sul e a África, essa característica transformou a cidade em um ponto crucial durante a Segunda Guerra Mundial. Por essa razão, Natal abrigou 2 das principais bases militares dos Estados Unidos fora do seu território, a Base Naval de Natal e Parnamirim Field, que na época se tornou a maior base aérea norte-americana em solo estrangeiro. A cidade vive uma verdadeira transformação, pois a presença massiva de soldados americanos impactou profundamente o cotidiano local, tanto na economia quanto nos costumes e, curiosamente, até mesmo na linguagem. Durante os anos de guerra, estima-se que a população de Natal dobrou e muitos hábitos, palavras e expressões passaram a fazer parte da cultura popular. É nesse contexto que surgem teorias populares sobre a origem de palavras nordestinas comuns, como o oxe e o forró.
Uma dessas histórias diz que o famoso Oxi, expressão usada para demonstrar surpresa ou indignação no Nordeste, teria nascido da repetição e adaptação da expressão americana Oxite, usada frequentemente pelos soldados em situações inesperadas ou problemáticas. Com o tempo e o sotaque local, o Oxite teria se abrasileirado para o Oxi que conhecemos hoje. Outra curiosidade linguística é a possível origem do termo forró. Uma das versões mais difundidas, embora não comprovada oficialmente, diz que a palavra viria de for all, expressão inglesa que significa para todos. Reza a lenda que os soldados americanos promoviam festas abertas ao público conhecidas como for all, e os brasileiros, ao ouvirem repetidamente o termo, acabaram incorporando-o como forró, e com o tempo a palavra passou a ser associada aos bailes populares do Nordeste, especialmente com a música animada e ritmada típica da região. Apesar dessas versões serem vistas com certo ceticismo por alguns estudiosos da linguística, elas seguem vivas no imaginário popular e refletem a intensidade do intercâmbio cultural ocorrido naquele período. Assim, a Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas na cidade de Natal, não apenas por sua importância estratégica e militar, mas também por seu papel como palco de um encontro único entre culturas, que gerou histórias, memórias e quem sabe até palavras que ainda hoje fazem parte do jeito nordestino de se falar e de se viver. Na escola ou em outros lugares, aprendemos que o primeiro europeu a chegar no Brasil foi o português Pedro Álvares Cabral em 1500. No entanto, o mais correto seria dizer que ele oficializou a posse das terras em nome de Portugal, já que outros navegadores europeus já haviam alcançado o litoral brasileiro muito antes dele. Em 26 de janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yanez Pinzón chegou no Cabo de Santo Agostinho, na atual região do estado de Pernambuco, cerca de 4 meses antes da chegada de Cabral. Além disso, em fevereiro do mesmo ano, outro espanhol, Diego de Lepe, explorou áreas do sudeste e a foz do rio Amazonas. Há também teorias que sugerem que outros navegadores desembarcaram no Brasil antes de Cabral. Um exemplo é o português Duarte Pacheco I, que supostamente teria chegado à foz do rio Amazonas em 1498 durante uma missão secreta de reconhecimento. No entanto, há poucas fontes confiáveis que comprovem essa hipótese. Em 1541, a corte espanhola organizou uma expedição liderada por Francisco de Orleana, que partiu da região do atual Equador e navegou pelo rio Amazonas com o objetivo de mapear a região. Durante a jornada, os exploradores se depararam com diversos desafios, incluindo a hostilidade de povos indígenas. Segundo relatos da época, ao adentrarem no coração da Amazônia, a expedição foi surpreendida por um grupo de mulheres guerreiras conhecidas como Icamiabas. Essas guerreiras enfrentaram os espanhóis em uma batalha sangrenta, demonstrando grande habilidade e ferocidade no combate. Impressionados com a bravura dessas mulheres, os europeus as compararam às míticas Amazonas da Grécia Antiga, dando origem ao nome do rio. Outros relatos, incluindo testemunhas de prisioneiros capturados durante a viagem, descrevem as Icamiabas como uma nação composta exclusivamente por mulheres guerreiras. Segundo esses escritos, elas mantinham relações esporádicas com tribos vizinhas, permitindo que homens visitassem a sua comunidade apenas para fins reprodutivos. Caso nascesse um menino, ele era entregue ao pai ou, em algumas versões, eliminado, e se fosse uma menina, era criada como parte do grupo, perpetuando a linhagem feminina. O nome Amazonas, atribuído inicialmente ao rio, acabou se estendendo à região ao longo dos séculos, influenciando a nomenclatura geográfica e dando origem ao atual estado do Amazonas. Boate Kiss era uma casa noturna localizada na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, e foi palco de uma das maiores tragédias da história do Brasil. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, durante um show, o vocalista da banda que se apresentava utilizou um sinalizador que soltou faíscas e atingiu o teto da boate. O fogo rapidamente se alastrou ao entrar em contato com a espuma de isolamento acústico, liberando uma fumaça altamente tóxica que provocou um incêndio. O ambiente, em poucos minutos, se tornou um verdadeiro pesadelo, com muitas pessoas tentando escapar e algumas sendo pisoteadas na confusão, enquanto outras foram impedidas de sair pelos seguranças que, sem comunicação com a equipe interna, pensavam se tratar apenas de mais uma briga. Ao todo, 242 pessoas perderam a vida e 636 ficaram feridas. Após anos de investigações e batalhas judiciais, os responsáveis pelo incidente, incluindo os donos da boate e integrantes da banda, foram condenados e presos no começo de 2024. Mesmo assim, até hoje a tragédia está marcada na memória das famílias das vítimas e na comunidade de Santa Maria, sendo lembrada como um dos episódios mais dolorosos da história do Brasil.
Brumadinho é um município brasileiro localizado em Minas Gerais que ficou marcado por uma das maiores tragédias ambientais da história do país. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem Córrego do Feijão, pertencente à mineradora Vale, se rompeu, liberando cerca de 13 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. O desastre soterrou tudo em seu caminho, incluindo pessoas, animais, florestas e residências. Ao todo, 272 pessoas perderam a vida, entre elas trabalhadores, turistas e moradores da região. Além das perdas humanas e materiais, a lama contaminada atingiu o rio Paraopebas, afetando outros 26 municípios. A causa do rompimento foi a liquefação dos rejeitos durante uma perfuração, fazendo com que o material sólido se comportasse como fluido e sobrecarregasse a estrutura da barragem. Apesar das investigações apontarem que a Vale e a empresa alemã TÜV Süd, que era responsável por atestar a segurança da barragem, tinham conhecimento do risco iminente, nenhuma delas foi condenada judicialmente. Atualmente, Brumadinho passa por um processo de reconstrução para reparar parte dos danos causados pela tragédia. No entanto, as marcas do desastre permanecem na memória dos sobreviventes e das famílias que perderam seus entes queridos. O edifício Joelma é um prédio comercial situado no centro da cidade de São Paulo, que tornou-se internacionalmente conhecido em 1 de fevereiro de 1974, quando por volta das 8 da manhã, um curto-circuito em um aparelho do ar-condicionado do 12º andar deu início a um incêndio devastador. As chamas se espalharam rapidamente pelos andares superiores, impulsionadas por materiais inflamáveis como móveis de madeira e cortinas de tecido presentes nas divisórias do prédio. Nos primeiros momentos do incêndio, algumas pessoas conseguiram escapar pelos elevadores, mas conforme o fogo avançava, os equipamentos pararam de funcionar, tornando-se armadilhas fatais. Um dos casos mais marcantes foi o de 13 vítimas encontradas em um dos elevadores, que nunca puderam ser identificadas e ficaram conhecidas como as 13 almas do edifício Joelma. A ausência de escadas de emergência agravou a tragédia. Os ocupantes tentaram escapar pela escada central, mas em pouco tempo ela foi completamente tomada pelo fogo e pela fumaça, obrigando muitos a subir em busca de resgate no topo do prédio. No entanto, os helicópteros de salvamento não conseguiram pousar devido ao imenso calor das chamas. Ao final, 191 pessoas perderam a vida e cerca de 300 ficaram feridas, tornando o incêndio de Joelma o segundo mais mortal da história em um arranha-céu, atrás apenas dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Após 4 anos de reformas, o edifício foi reinaugurado em setembro de 1978 e nos anos 2000 passou a ser chamado Edifício Praça da Bandeira. O massacre de Realengo refere-se ao massacre escolar ocorrido em 7 de abril de 2011 na Escola Municipal Tássio da Silveira, localizada no bairro de Realengo, no município do Rio de Janeiro. O crime foi cometido pelo jovem Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, um ex-aluno do colégio que invadiu a escola às 8h30 da manhã e, armado com 2 revólveres, abriu fogo contra os alunos presentes. Segundo testemunhas, enquanto perpetuava o crime, Wellington se referia às meninas como seres impuros e posicionava a arma em suas testas de forma cruel antes de disparar. Ao todo, 10 meninas e 10 meninos faleceram, todos com idade entre 13 e 16 anos. Houve pânico e os alunos e funcionários começaram a correr para fora da escola, até que encontraram numa rua próxima uma ronda policial. Quando os policiais chegaram na escola, conseguiram acertar Wellington no abdômen e na perna, e por já ter perdido muito sangue, o jovem optou por tirar sua própria vida. As motivações para Wellington ter cometido este crime foram diversas, incluindo a sua infância conturbada, problemas psiquiátricos e sua adesão a uma vertente extremista do Islã, além do bullying que ele enfrentava desde os tempos de escola. O crime causou comoção no país e teve ampla repercussão em noticiários internacionais, e foi considerado o segundo pior massacre da história, ficando atrás apenas do de Columbine em 1999 nos Estados Unidos. O massacre de Suzano foi um massacre escolar ocorrido em 13 de março de 2019 na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, no estado de São Paulo. 2 ex-alunos, Guilherme Tálcio Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, invadiram a escola armados e mataram 5 estudantes e 2 funcionárias antes de cometerem suicídio. O ataque ocorreu por volta das 9h40 da manhã, quando os atiradores entraram na escola e iniciaram o ataque, utilizando um revólver, uma besta e armas brancas. Além das vítimas fatais, outras 11 pessoas ficaram feridas. E antes de invadir a escola, os criminosos também mataram o tio de um deles em uma loja próxima.
A motivação do massacre não foi totalmente esclarecida, mas investigações indicaram que os autores planejavam o ataque há meses, inspirados em outros atentados como o massacre de Columbine. O crime chocou o Brasil e gerou debate sobre segurança escolar, bullying e acesso a armas. O Massacre do Carandiru é o nome pelo qual ficou conhecido nos episódios mais violentos da história do sistema penitenciário brasileiro. O crime ocorreu em 2 de outubro de 1992, na Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru, durante uma rebelião de presos no Pavilhão 9. Tudo começou com uma briga entre 2 detentos, supostamente motivada por rivalidade entre facções criminosas inimigas. A confusão rapidamente se espalhou, transformando-se em uma rebelião generalizada. O Pavilhão 9 abrigava cerca de 2.706 presos, todos réus primários, e diante de todo aquele caos, a polícia militar foi acionada para conter a situação. Foram mobilizados 341 policiais, e de acordo com relatos, eles abriram fogo contra os detentos, matando 111 e ferindo outros 110. Entre os mortos, 84 ainda aguardavam julgamento, e do lado dos policiais não houve vítimas fatais. A operação foi comandada pelo coronel Ubiratã Guimarães, que posteriormente foi julgado e condenado por júri popular, mas teve sua sentença revertida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2006. A ação da polícia chocou a sociedade brasileira e gerou fortes críticas de organizações de direitos humanos que acusaram o Estado de ter agido com violência excessiva e deliberada. A repercussão do massacre teve efeitos duradouros, já que a pressão social e política resultou na desativação da casa de detenção 10 anos depois, com parte de suas instalações sendo demolidas a partir de 2002. No total, 73 policiais foram acusados e condenados pelos assassinatos, com penas que chegavam até 624 anos de prisão. No entanto, em 2016, a condenação foi anulada por decisão de 3 desembargadores. E em 2022, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação, mas os réus continuam a responder ao processo em liberdade. O Massacre do Carandiru gerou grande comoção nacional e internacional, inspirando livros, músicas, séries e um filme lançado em 2006, dirigido por Hector Babenco, que ajudou a manter viva a memória desse episódio sombrio da história brasileira. A ilha de Marajó, localizada no foz do rio Amazonas, no estado do Pará, é a maior ilha fluvio-marítima do mundo, com cerca de 40 mil quilômetros quadrados de extensão e uma população próxima a 1 milhão de habitantes. Apesar de sua riqueza natural e cultural, Marajó também é marcada por desafios socioeconômicos e por graves denúncias de tráfico humano. Casos de desaparecimento, especialmente de crianças e adolescentes, são recorrentes na ilha. A Polícia Federal já prendeu diversos suspeitos de envolvimento em sequestro e tráfico de menores, mas o problema persiste. Relatos de pais que perderam seus filhos continuam surgindo, com denúncias feitas por moradores locais, membros da Igreja Católica, celebridades e até ministros do governo. No entanto, a crise do tráfico humano segue sem solução efetiva, muitas vezes agravada pela inação das autoridades. O ET de Varginha, ou Incidente de Varginha, é o nome dado a uma série de aparições de OVNIs em janeiro de 1996, no município de Varginha, no sul do estado de Minas Gerais. Tudo começou com o relato de 3 mulheres, as irmãs Liliane, Valquíria Fátima e sua amiga Kátia Andrade. Enquanto caminhavam em um terreno baldio na tarde do dia 20 de janeiro, as 3 relataram ter avistado uma criatura agachada, de pele marrom, cabeça grande e olhos vermelhos. Assustadas fugiram e contaram à mãe que haviam visto o diabo. Quando a mãe voltou ao terreno junto com as garotas, a criatura já não estava mais lá. O que restava era apenas um cheiro forte e desagradável e uma pegada com o cachorro farejando. O áudio de um relato fornecido por ufólogos e atribuído a um militar anônimo dava detalhes da suposta criatura e afirmava que esta teria sido realmente recolhida pelo corpo de bombeiros e levado para a ESSA, Escola de Sargento das Armas. O comandante da ESSA, na época, General Lima, negou as alegações em uma coletiva de imprensa. Mais tarde, o coronel Olímpio Vanderlei, que ufólogos apontam como líder de operação de captura do suposto ET, disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado, mas recusou-se a dar entrevistas gravadas. O caso ganhou repercussão nacional após uma matéria exibida pelo Fantástico e, posteriormente, atraiu atenção internacional. Enquanto as autoridades locais e federais negaram qualquer envolvimento com naves ou seres extraterrestres, teóricos da conspiração alegaram que o governo brasileiro encobriu a verdade. Um novo mistério surgiu quando as irmãs Liliane e Valquíria relataram que cerca de 4 meses após verem o tal alienígena, 5 homens apareceram em sua casa oferecendo dinheiro para que gravasse uma entrevista desmentindo suas declarações.
Apesar de todas as controvérsias e mistérios, um fato é inegável: o ET de Varginha tornou-se um ícone da cidade. Negócios e produtos locais exploram a imagem do alienígena, e um monumento em forma de nave espacial foi erguido no centro da cidade, consolidando a história como parte do imaginário popular. Cícero Romão Batista, ou popularmente chamado de Padre Cícero, foi um sacerdote católico brasileiro que teve grande influência na vida social e política do Ceará, bem como do Nordeste em geral. Carinhosamente chamado pelos seus devotos como Padre Inciso, nasceu em 24 de março de 1844 em uma casa humilde na cidade de Crato, no interior do Ceará, se apaixonando pela vida religiosa aos 12 anos após ler o livro sobre a vida de São Francisco de Sales. Ingressando no seminário em 1865 e sendo ordenado padre anos depois, em 1870. Sendo sacerdote, Cícero passou a dedicar sua vida em prol da população do Juazeiro do Norte, onde exerceu um imenso bem à população, pregando o evangelho, dando confissões, ajudando os necessitados e acabando com práticas pecaminosas como a prostituição e o alcoolismo. Mas o que fez Cícero ficar extremamente conhecido no Nordeste inteiro foi um milagre ocorrido em 1 de março de 1889. Durante uma missa, no momento da Eucaristia, a Beata Maria de Araújo colocou a hóstia na boca, que se transformou em sangue pouco tempo depois. Tal fenômeno se repetiu diversas vezes durante 2 anos e foi considerado um milagre pela população do Ceará. O milagre foi desacreditado pela própria Igreja Católica, resultando até na suspensão de Cícero como sacerdote. Mas alguns anos depois, em 1898, o padre Cícero foi a Roma, onde se reuniu com o Papa Leão XIII, conseguindo a sua absolvição. Mas além disso, Padre Cícero foi também um político muito importante, sendo um dos colaboradores na elevação de Juazeiro do Norte a município em 1911, sendo eleito o primeiro prefeito da cidade no mesmo ano. Em 1926 foi eleito deputado federal, porém nunca assumiu o cargo. Seja por motivos religiosos ou políticos, Padre Cícero viu um santo de devoção da população do Ceará e também de todo o Nordeste, sendo incluído em rezas e orações dos fiéis. Cícero acabou falecendo em 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade, sendo considerado em março de 2001 o cearense do século em uma votação da TV Verdes Mares, e seu nome foi incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria em outubro de 2023, e foi declarado servo de Deus pela Santa Sé em junho de 2022, quando foi autorizado também o seu processo de beatificação. Maria Rita de Souza, popularmente chamada de Irmã Dulce dos Pobres, foi uma freira brasileira conhecida por sua dedicação incansável aos mais necessitados. Nascida em 26 de maio de 1914 em Salvador, na Bahia, ela é sempre lembrada por seu incansável trabalho de caridade e assistência aos mais necessitados, o que lhe rendeu o apelido de Anjo Bom da Bahia. Em 1933, ingressou no convento da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição da Mãe de Deus em Salvador, onde iniciou sua trajetória como professora. No entanto, sua vocação para ajudar os mais pobres logo falou mais alto e ela começou a se dedicar a obras assistenciais. Em 1949, ela recebeu permissão para instalar um pequeno ambulatório médico no galinheiro do convento, um espaço modesto que com o tempo se expandiu e deu origem ao Hospital Santo Antônio, que é hoje o maior complexo hospitalar da Bahia. Além do trabalho na saúde, Irmã Dulce teve um papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhadores, ajudando a fundar a União Operária de São Francisco, a primeira organização de trabalhadores católicos da Bahia, que lutava por melhores condições de vida. Seu compromisso com os mais necessitados também a levou a fundar postos de saúde e escolas voltadas para a população carente, garantindo educação e atendimento digno para milhares de pessoas. Irmã Dulce infelizmente faleceu em 13 de março de 1992, aos 77 anos, devido às complicações respiratórias. Seu processo de beatificação começou em 2000, sendo declarada beata pelo Papa Bento XVI em 2011. A canonização só foi ser oficializada pelo Papa Francisco em 13 de outubro de 2019. Assim, Irmã Dulce tornou-se Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa legalmente brasileira, e em maio de 2023 ela foi incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Luzia é o nome dado ao fóssil mais antigo já encontrado nas Américas, descoberto em 1975 no município de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Estima-se que o fóssil tenha cerca de 1.500 anos, sendo popularmente considerado como a primeira brasileira. O seu fóssil foi preservado no Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, até 2018, quando o prédio foi destruído por um incêndio. Felizmente, partes do crânio foram recuperadas e continuam sendo estudadas até hoje, mantendo seu legado como um dos marcos mais importantes da arqueologia brasileira.
Maria Quitéria de Jesus foi uma militar brasileira e uma das figuras mais importantes da luta pela independência do Brasil, considerada a primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro. Ela quebrou barreiras em um período que a participação feminina nas Forças Armadas era algo impensável. Nascida em 1792 na Bahia, Maria cresceu em um ambiente rural que mudou seu caráter e a fez desenvolver habilidades incomuns para as mulheres da época, como o manejo de armas. Durante a Guerra da Independência do Brasil, entre 1822 e 1823, especialmente na Bahia, ela decidiu lutar contra o domínio português. Para isso, disfarçou-se de homem e se alistou no exército sob o nome de Soldado Medeiros. Seu desempenho corajoso e suas habilidades no combate chamaram a atenção, levando a ser promovida a cadete e a receber reconhecimento do próprio Dom Pedro I. Após a guerra, Maria Quitéria levou uma vida modesta em Salvador ao lado de sua filha Luísa Maria da Conceição, falecendo em 21 de agosto de 1853, aos 61 anos. Seu legado vai muito além do campo de batalha. Quitéria se tornou um símbolo da resistência e da participação feminina na história militar do Brasil. Sua trajetória inspirou gerações de mulheres a buscarem seu espaço nas Forças Armadas e na luta por direitos. Hoje ela é lembrada como heroína da independência e patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, e desde 2018, seu nome também está no livro dos heróis e heroínas da pátria. Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, foi um ativista ambiental brasileiro nascido em 15 de dezembro de 1944, no estado do Acre, que dedicou a sua vida em defesa da floresta amazônica e dos direitos dos seringueiros que viviam da extração sustentável do látex. Ele percebeu que o desmatamento não só destruiu o meio ambiente, mas também ameaçava o modo de vida das comunidades tradicionais. Chico também foi uma figura política muito importante, sendo um dos fundadores do PT e, em 1980, fundador da Chapuari. Por sua luta, Mendes ganhou reconhecimento internacional, sendo premiado pela ONU com o Global 500, mas também acumulou inimigos, entre fazendeiros e grileiros. Em 22 de dezembro de 1988, aos 44 anos, ele foi assassinado a tiros na porta de sua casa. Sua morte trouxe grande repercussão mundial e reforçou a importância da preservação da Amazônia. O legado de Chico Mendes continua a viver movimentos ambientais e políticos de conservação no Brasil e no mundo todo. O menino do Acre foi como ficou conhecido o estudante Bruno de Melo Silva Borges, com a popularização de seu caso de desaparecimento que ocorreu no dia 27 de março de 2017. Em seu quarto, Bruno deixou diversas mensagens criptografadas, 14 livros escritos à mão e uma estátua do filósofo Giordano Bruno enquanto seus pais estavam viajando. O quarto foi trancado por dentro e cuidadosamente preparado, com as paredes e o chão cobertos por símbolos, códigos e reflexões filosóficas, o que despertou curiosidade nacional. Rapidamente o caso ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, levantando todo tipo de teoria, desde sequestro, fuga voluntária, envolvimento com sociedades secretas e até mesmo experiências místicas ou paranormais. Durante 5 meses, Bruno permaneceu desaparecido, até que ele foi encontrado no dia 11 de agosto de 2017 em uma estrada rural do Acre, magro, mas em bom estado de saúde. Ele revelou que havia se isolado voluntariamente para trabalhar em seus escritos e buscar autoconhecimento. A revelação gerou tanto alívio quanto polêmica, pois muitos passaram a suspeitar que tudo teria sido uma elaborada estratégia de marketing. Pouco tempo depois, essas suspeitas ganharam força, pois o primeiro dos 14 livros deixados por Bruno, TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento, foi publicado e lançado com grande expectativa. O livro propunha reflexões filosóficas e existenciais, baseadas nas ideias de autores como Giordano Bruno e outros pensadores clássicos. Embora o conteúdo tenha sido recebido com ceticismo por parte da crítica, o lançamento foi um sucesso de vendas, impulsionado pela curiosidade em torno do mistério. A própria editora, futuramente, admitiu que o caso havia se tornado um fenômeno de marketing espontâneo, com elementos cuidadosamente preparados para gerar impacto. A combinação de desaparecimento, simbolismo esotérico, mistério e filosofia funcionou como imã para o público que buscava respostas tanto no livro quanto na figura enigmática de Bruno. O Movimento Ação Integralista Brasileiro é um movimento político brasileiro ultranacionalista fundado em 7 de outubro de 1932 pelo escritor e jornalista Plínio Salgado. Inspirado pelo fascismo italiano e pelo nazismo alemão, o integralismo compartilhava diversas características com esses regimes autoritários, defendendo um Estado forte, a valorização extrema da identidade nacional e o combate ao liberalismo e ao comunismo, que eram vistos como ameaças à ordem social.
Além disso, os integralistas promoviam um discurso antidemocrático e antissemita muito similar ao que era propagado na Europa durante os anos de 1930. O movimento adotava como símbolo a letra grega sigma em uma bandeira de fundo azul. Nos anos de 1930, o integralismo cresceu rapidamente, atraindo milhares de seguidores em todo o Brasil, especialmente entre setores da classe média e militares, mobilizando grandes marchas e eventos organizados. No entanto, em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo e baniu todos os partidos políticos, incluindo o movimento integralista. Atualmente, o integralismo ainda existe, mas de forma fragmentada e com menor influência. Alguns grupos e organizações buscam resgatar suas ideias, adaptando elas ao contexto moderno, mas sem a mesma força que tiveram no passado. Seu legado continua presente em algumas correntes da extrema-direita brasileira que mantém elementos do discurso ultranacionalista, corporativista e anticomunista do movimento original. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração de caráter separatista ocorrida em Minas Gerais no final do século XVII contra o domínio português no Brasil. Inspirada pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, a revolta tinha como objetivo libertar a capitania de Minas Gerais do controle de Portugal. A principal causa da Inconfidência foi a exploração econômica de Portugal sobre a colônia, principalmente por meio da cobrança de altos impostos sobre a mineração do ouro. O maior problema era a derrama, cobrança forçada das dívidas de impostos que poderia levar à apreensão de bens e propriedades dos habitantes. Isso gerou grande insatisfação entre a elite local, composta por proprietários de terras, militares, intelectuais e até mesmo padres que passaram a planejar um movimento separatista. No final, o movimento nunca chegou a se concretizar, já que antes que os Inconfidentes pudessem agir, um dos conspiradores, Joaquim Silvério dos Reis, delatou o plano às autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas. Como consequência, os envolvidos foram presos e levados ao Rio de Janeiro para julgamento. Após anos de processo, a maioria dos Inconfidentes foram condenados ao exílio na África. Porém, Tiradentes, que assumiu toda a culpa, foi o único condenado à morte. Em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado. A Inconfidência Mineira não conseguiu atingir seu objetivo imediato, mas serviu de inspiração para outros movimentos independentes no Brasil. Tiradentes, antes visto como traidor, foi transformado em herói nacional e sua imagem passou a ser exaltada, especialmente na época da República. Atualmente, o dia 21 de abril é feriado nacional em sua homenagem. A Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817, foi o último movimento separatista do período colonial e teve como principais causas a alta tributação imposta pela coroa portuguesa, o descontentamento com a centralização do poder no Rio de Janeiro e a influência das ideias iluministas e republicanas que ganhavam força na época. O movimento começou em março do mesmo ano, quando militares e civis liderados por maçons e intelectuais tomaram o controle do Recife e proclamaram uma república. O governo republicano contou com a liderança de Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá e o padre João Ribeiro. No entanto, a revolta não conseguiu apoio suficiente em outras regiões do Brasil e enfrentou forte repressão das tropas leais à coroa portuguesa. Após intensos combates, a revolução foi sufocada em maio do mesmo ano, resultando na prisão e execução dos principais líderes. Apesar do fracasso, a Revolução Pernambucana teve um impacto significativo, já que demonstrou a força dos ideais republicanos no Brasil e serviu de inspiração para movimentos futuros. A cabanagem, também conhecida como Revolta dos Cabanos, foi uma revolta popular e social que ocorreu na então província do Grão-Pará entre 1835 e 1840, durante o período regencial brasileiro. Na época, a província do Grão-Pará abrangia os territórios que hoje correspondem aos estados do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas. A revolta foi iniciada por índios mestiços e opositores do governo imperial, que viviam em condições precárias amontoados em cabanas de barro às margens dos rios, assim originando o nome da revolta. Muitos eram explorados como mão de obra em um regime de semi-escravidão. Com apoio de setores da classe média, eles se uniram contra o domínio imperial, exigindo maior autonomia política para a região e o combate à extrema pobreza. O levante começou em 6 de janeiro de 1835, quando os revoltosos tomaram a cidade de Belém e instituíram um novo governo, liderado pelo militar Félix Clemente Malcher. No entanto, Félix acabou traindo o movimento e foi assassinado. Seu sucessor, Francisco Vinagre, também traiu a causa, levando à escolha de um novo líder, Eduardo Angelim.
Sob sua liderança, os rebeldes reconquistaram Belém em agosto de 1835 e proclamaram a República do Grão-Pará. O governo imperial, no entanto, não aceitou a independência da província e, em maio de 1836, enviou uma poderosa força militar para sufocar a revolta. O conflito se estendeu por anos, resultando em violentos massacres. É estimado que mais de 40% da população do Grão-Pará tenha morrido durante os combates e a repressão. A cabanagem foi definitivamente derrotada em 1840 e, como consequência, a província foi reorganizada e sua parte ocidental foi desmembrada, dando origem à província do Amazonas. A Sabinada foi uma revolta que ocorreu na província da Bahia durante o período regencial do Brasil. O levante recebeu esse nome em referência ao seu principal líder, Francisco Sabino, que era um médico e jornalista que defendia maior autonomia para a província. Diferente da maioria das revoltas da época, a Sabinada não tinha intenções separatistas definitivas. Seu objetivo era a criação de uma república baianense, um estado republicano que existiria apenas enquanto durasse o período regencial. Após a coroação de Dom Pedro II, o território voltaria a fazer parte do Império normalmente. Em novembro de 1837, os revoltosos tomaram Salvador e proclamaram a República. Embora a revolta tenha ganhado força inicialmente, ela não obteve apoio popular suficiente, especialmente entre a população escravizada que não recebeu promessa de liberdade. O governo regencial então enviou tropas para sufocar o movimento, e durante o confronto, mais de 2.000 pessoas morreram entre combatentes e civis. Por isso a repressão foi bastante feroz, e após intensos combates, Salvador foi retomada pelo governo em março de 1838. No entanto, Francisco Sabino não foi morto. Ele foi capturado, mas ao invés de ser executado, foi degradado para o Mato Grosso, onde viveu em exílio. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, foi uma figura marcante da história do Brasil no final do século XX. Nascido em 1830 no Ceará, ele teve uma juventude conturbada marcada por perdas familiares e dificuldades pessoais. Após passar por uma série de mudanças em sua vida, decidiu se tornar um peregrino religioso, passando a viajar pelo sertão nordestino pregando mensagens de fé, justiça social e crítica ao sistema político da época. Suas pregações atraíram muitos sertanejos pobres e marginalizados que viam nele uma esperança diante da miséria, da seca e da opressão dos grandes proprietários de terra. Antônio Conselheiro também condenava a república recém-instaurada no Brasil, defendendo os valores do império, a religião católica tradicional e a justiça divina. Ele acreditava que a república era um governo ilegítimo e anticristão, o que colocava suas ideias em confronto direto com as autoridades da época. Por volta de 1893, Conselheiro e seus seguidores se estabeleceram em Canudos, no interior da Bahia, onde fundaram uma comunidade autossuficiente. Esse povoado cresceu rapidamente, atraindo milhares de pessoas, principalmente pobres e ex-escravizados, formando uma sociedade baseada na partilha de bens e nos ensinamentos religiosos do líder. Isso causou preocupação nas elites locais e no governo republicano, que viam Canudos como uma ameaça à ordem social, econômica e política. A tensão culminou na Guerra de Canudos, quando o exército brasileiro enviou sucessivas expedições militares para destruir o arraial. Após várias tentativas fracassadas, a quarta expedição, com milhares de soldados, conseguiu destruir Canudos em outubro de 1897. Enquanto Antônio morreu pouco antes do fim da guerra, provavelmente por causas naturais, mas seu movimento foi esmagado com extrema violência, resultando na morte de mais de 20.000 pessoas. A importância de Antônio Conselheiro para o Brasil está ligada à sua representação da resistência popular contra a opressão e o abandono. Ele deu voz aos pobres do sertão e formou uma das maiores experiências de organização social alternativa à estrutura vigente. A Guerra de Canudos revelou o preconceito das elites contra os sertanejos e marcou a história como um dos maiores massacres de civis no país. A Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras, é um território brasileiro situado no litoral do estado de São Paulo, a cerca de 35 quilômetros da costa. Esse pequeno pedaço de terra, com aproximadamente 43 hectares, é famoso por abrigar a maior concentração de cobras venenosas do Brasil, sendo o habitat exclusivo da jararaquilhoa, uma das serpentes mais venenosas do mundo. O nome Queimada Grande remonta ao período da colonização, quando partes da vegetação da ilha foram queimadas na tentativa de desmatá-la para facilitar a instalação de um farol e possíveis ocupações humanas. No entanto, o projeto acabou sendo abandonado devido à grande quantidade de serpentes no local e a natureza voltou a dominar a paisagem.
Devido a essa presença massiva de serpentes e ao risco elevado de acidentes, a ilha é considerada uma área de proteção ambiental e o acesso público é estritamente proibido. Apenas pesquisadores autorizados e devidamente treinados e equipados podem desembarcar ali. Além de sua importância biológica, a Ilha da Queimada Grande desperta grande interesse científico, turístico e até mesmo cultural, sendo cercada por mitos e lendas que alimentam sua fama de local misterioso, perigoso e quase inacessível. E essa foi só a primeira parte do nosso mergulho pelo iceberg do Brasil. Se você curtiu essas curiosidades e quer descobrir o que está mais abaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de mistérios e histórias curiosas do nosso país. Até a próxima, tchau!